Olá, tudo bem com você? Feliz sábado. Chegamos ao fim da nossa série Laodiceanos, o Povo do Juízo, uma série em que passamos aqui meditando sobre os recados de Deus para a igreja do nosso tempo, a igreja de Laodiceia. Nós entendemos claramente que Deus tem repreensões duras para esse povo que se acha rico, que se acha autossuficiente. Era uma igreja realmente, naquele tempo, no século I da era cristã, quando João a usa como um símbolo daquilo que viria no futuro, era uma igreja, era uma cidade rica, uma cidade que tinha ali uma escola de medicina, que produzia colírio, veja que interessante. Era uma cidade que produzia, muito famosa pela lã escura, lã preta, aveludada, com a qual faziam roupas e também cobertores. Era uma cidade muito rica. E você vê ali elementos proféticos interessantes, o colírio, que Deus apresenta como a solução para a nossa cegueira espiritual, as vestes brancas e não a lã negra, como sendo o símbolo do caráter de Cristo revestido em nós, da nossa justiça que vem de Cristo. Nós temos ali também o ouro refinado pelo fogo, que é a fé que temos que ter para suportar os últimos eventos da história, a fé que significa confiança em Deus. Portanto, os elementos ali contidos na Laodiceia literal, eles são usados profeticamente para mostrar a condição da igreja cristã nos últimos dias, uma igreja morna. As águas que banhavam, que vinham ali até Laodiceia, percorriam 9 quilômetros de Herápolis até ali. Eram águas termais, saíam de lá quente, mas chegavam mornas ali na cidade de Laodiceia. Eram águas salobras, portanto, causavam realmente náusea naqueles que tentassem bebê-las. Tudo isso representa realmente a condição espiritual da igreja nesses tempos. A Bíblia diz que Deus está a ponto de vomitar da boca dele essa igreja, essas pessoas, esse cristianismo formalista, sem o poder do Espírito. Mas que bom que ele ainda não vomitou, ele está a ponto de. Que bom que também ali nós encontramos da parte de Deus um conselho. Eu te aconselho a comprar de mim esses itens, esses remédios que podem mudar a sua vida. Que bom que ali também encontramos o desejo de Deus de entrar em nossa casa, em nossa vida e ali permanecer. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e jantarei com essa pessoa. Veja, Deus quer ter uma relação de amizade com você. Deus quer ter uma relação transformadora em sua vida. Você faz parte de Laodiceia, mas não precisa ter as características de Laodiceia. Você pode atender ao convite de Jesus. Nesta manhã, nós vamos falar de escolhas. Porque o que nos resta fazer depois de aprender tantas coisas ao longo dessa semana é fazer a nossa escolha, tomar a nossa decisão. E eu quero começar contando uma história para você. A história de um jovem que na época tinha 27 anos, Aaron Halston. No dia 3 de maio de 2003, ele estava lá explorando sozinho um parque deserto em Utah, nos Estados Unidos. Aaron estava ali nessa região desértica, montanhosa, havia deixado o carro bem longe, pegou a bicicleta, avançou um bom trecho por ali e começou a explorar aquelas ravinas, aquelas fendas nas rochas. Infelizmente, ele acabou escorregando quando descia lá um cânion e teve a mão esmagada, prensada contra a parede por uma pedra e ficou preso lá durante 5 dias, esgotando talvez todas as possibilidades de salvamento, porque ninguém sabia onde ele estava, não tinha avisado para onde ia, não tinha meio de comunicação. A noite quase congelava no clima desértico, de dia o calor e o braço preso ali. O que fazer? Aaron estava ali sem comida, estava com a água já se esgotando, ele teve que usar inclusive urina para não se desidratar de todo e esgotou realmente todas as possibilidades de libertação, menos uma. Ele carregava nos seus utensílios um canivete. Você consegue imaginar o que ele fez? Sim, exatamente isso. A única forma de se libertar daquela prisão que levaria à morte era cortar o próprio braço. Você faria isso? Ele então usa aquele canivete que já estava quase sem corte, porque ele tinha tentado quebrar a pedra com o canivete. E ele então corta a pele, músculos, sua carne, e depois tem que quebrar os ossos, fazendo ali uma força razoável, para assim conseguir fazer ainda rapel, subindo aquele cânion e buscando um resgate. Graças a Deus havia uma família caminhando ali por perto, e o resgatou, porque poderia ter morrido mesmo assim. Ele conseguiu conter a hemorragia com alguns panos e então foi resgatado. Que aventura perigosa. Aí está o verdadeiro Aaron Halston, que escolheu viver, mas teve que fazer uma escolha drástica, perder parte do corpo para prosseguir com vida.
Eu quero agora ir para a Bíblia com você, 1 Samuel capítulo 10, versos 1 a 10, e vamos ver uma pessoa que começou escolhendo coisas boas para a sua vida, mas que infelizmente não continuou desse jeito. O rei Saul. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versos 1 a 10. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, na cabeça de Saul. E o beijou e disse: Não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu para o meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Talbô, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim, a Gilgal, e eis que eu te descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Que lindo relato de um ótimo começo para o primeiro rei de Israel. Aqui é dito que ele inclusive profetizou com um grupo de profetas. Aqui é dito que quando o Espírito Santo se apossou dele, ele foi transformado em outro homem. E na verdade é exatamente isso que acontece quando o Espírito Santo toma posse da vida de alguém. Essa pessoa acaba sendo transformada, o coração muda. Há aquele processo chamado de conversão. Saul começou muito bem. Infelizmente, a biografia dele não para aqui. Se parasse aqui, seria um sucesso. Mas ela avançou, ela continuou. E esse rei, por causa do poder, por causa da inveja, acabou se exaltando, e o orgulho sempre é um problema muito grave. Na verdade, por causa disso, começou o grande conflito no céu. Orgulho, arrogância, autossuficiência. Saul começa a se afastar de Deus. E numa situação bastante probante, em vez de buscar a Deus, porque Deus não mais respondia, Deus não mais enviava profetas, porque ele se afastou disso, não quis mais saber disso, não quis mais saber da revelação de Deus. Então Saul comete o absurdo de buscar uma feiticeira numa caverna, lá em Endor. E ali nós vemos então essa feiticeira trazer o que ele acabou pensando que era o espírito de Samuel, que já estava morto nessa ocasião. Na verdade era um demônio que ainda brincou com o rei dizendo: você vai morrer. Não adianta você buscar solução por aqui, porque você vai morrer. E então um profeta, um rei que começou profetizando, um rei que começou convertido, acabou se entregando à idolatria, acabou se entregando à busca de algo que Deus havia repudiado, a necromancia, a consulta aos mortos. Obviamente que esse aqui não era Samuel, porque Deus havia condenado esse tipo de prática e deixado bem claro na Bíblia que os mortos não voltam. Os mortos permanecem inconscientes até a ressurreição, quer seja para a vida eterna ou para a morte eterna. Isso é o ensinamento bíblico. Portanto, Saul consultou um demônio. Que triste. Essa história mostra que aquela máxima que diz uma vez salvo, salvo para sempre, é falsa. Na verdade, nós temos que permanecer numa relação de dependência de Deus até o fim. Nós precisamos manter nossa salvação. Aliás, o Apocalipse diz: cuide para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, a salvação não é uma garantia por tempo integral até a volta de Jesus. Nós temos que manter esse tesouro com a gente. Nós precisamos manter uma relação de salvação diária.
Você precisa ler a Bíblia todos os dias. Você precisa orar todos os dias para manter essa fé, o ouro provado pelo fogo, do qual o Apocalipse fala lá na mensagem à Laodiceia. Você percebe? Você precisa do colírio celestial para enxergar a sua condição espiritual e mudar pelo poder de Deus aquilo que tem que ser mudado. Uma vez salvo, só permanecerá salvo se continuar agarrado a Jesus. Infelizmente, Saul não fez isso. E o que aconteceu? A consequência da má escolha dele. No campo de batalha, isso está lá em 1 Samuel 31, 1 a 4, no campo de batalha, o rei acaba, para não ser levado, né, pelos inimigos, ele se suicida, se lança sobre a sua espada. Uma pessoa que começou profetizando, uma pessoa que começou com o coração transformado, convertido, acaba se suicidando depois de consultar espíritos malignos. Que triste isso, não é? Infelizmente, o rei fez uma péssima escolha. Começou bem e terminou de forma muito triste, muito ruim. Eu quero agora avançar para o Novo Testamento, não vou ler o texto para não tomar muito tempo aqui, mas lá em Atos capítulo 26, você encontra a história de um outro rei, que também fez uma escolha muito ruim. O rei Agripa tinha algum conhecimento da cultura judaica, tinha algum conhecimento das leis judaicas, e quando soube que o apóstolo Paulo estava preso ali na cidade, ele quis conversar com Paulo. E ele então se apresenta ali, levam Paulo até o rei Agripa, e Paulo, em lugar de fazer o que ele poderia ter feito se fosse uma pessoa comum, se defender perante dois governantes, ele não faz isso, não perde tempo se defendendo, dizendo que a prisão havia sido injusta. Ele aproveita para fazer aquilo que todo cristão tem que fazer, ele testemunha. E ele praticamente apresenta um sermão ali naquela sala do palácio. Ele conta da sua conversão, de quando Deus, Cristo, apareceu pessoalmente para ele. Ele fala da mudança que Deus operou na vida dele. E no fim desse sermão, como todo sermão tem que ter, há um apelo. E Paulo apela para Agripa. E você, rei? O que você vai fazer? E o rei responde de uma forma bastante evasiva. Agripa diz assim para Paulo: quase que você me converte, quase que você me torna um cristão, mas por enquanto não vai dar certo. Eu estou aqui parafraseando, né? Por enquanto não dá, segue o teu caminho, eu sigo o meu. É triste isso, porque no relato aqui de Ellen White, Atos dos Apóstolos, página 438, ela diz que Agripa, o rei Agripa, estivera quase persuadido a aceitar a graça e o perdão oferecidos, mas afastou a misericórdia oferecida, recusando aceitar a cruz de um Redentor crucificado. Agripa quase foi salvo, mas fez a péssima escolha de adiar a decisão. E eu quero nesse momento apelar para você que está adiando, quem sabe, o seu batismo, adiando a sua entrega a Deus para ser totalmente fiel. Não adie, não deixe para amanhã. O amanhã não nos pertence. O passado já passou, esqueça. Aquilo que você fez ou deixou de fazer, esqueça. Deus perdoou se você pediu perdão. O presente é seu, o futuro não lhe pertence. Então esse é o momento de fazer a sua escolha. Esse é o momento de pedir a Deus: Senhor, muda a minha vida. Eu quero fazer parte desse povo que guarda os teus mandamentos e tenha fé em Jesus. Eu quero fazer parte desse remanescente. Por favor, em nome de Jesus, não deixe para amanhã. O rei Agripa deixou para amanhã e o amanhã nunca chegou. O rei Agripa achou que podia ser dono do coração dele e dizer assim: agora eu vou me converter. Hoje, quando acontecer tal evento, quando sair o decreto dominical ou coisa parecida, nesse momento eu vou me converter. Você não pode mandar em sua mente e seu coração desse jeito. A conversão é uma experiência de entrega, de escolhas. Não adie. Tome a decisão hoje. Agora, neste momento, convide Jesus a entrar em sua casa. Abra a porta para ele. Não diga não para Jesus. Tá bem? O perigo do quase, né? Você percebeu? Quase salvo, porém perdido. Uma história aqui para ilustrar o perigo do quase. 16 de julho de 1969. 3 astronautas americanos estavam rumando para a Lua para fazer ali o primeiro desembarque de seres humanos no nosso satélite natural. Acontece que lá em Houston, na base de controle, né, de operações da NASA, havia uma pessoa responsável por abortar a missão caso houvesse algum problema que colocasse em risco a vida daqueles 3 norte-americanos. E de fato, por uma falha de comunicação com o satélite, naquele tempo realmente não eram tão seguros quanto hoje, né? A viagem foi realmente uma epopeia, né, grandemente arriscada, mas eles conseguiram.
Bem, por uma falha com o satélite, as comunicações com a nave foram interrompidas. E agora? Aquele homem que tinha a missão de abortar a viagem e trazê-los de volta ficou em dúvida. E agora o que eu faço? Se há um problema real na nave e eu não aborto a missão, eu poderei ser tido como um assassino? Alguém que não salvou os 3. Por outro lado, se é apenas um erro, algum problema técnico de resolução fácil, eu poderei passar para a história como aquele que amarelou, aquele que impediu que os Estados Unidos, né, conquistassem realmente a Lua e vencessem os russos na corrida espacial. O que fazer? Ele deve ter suado frio nesse momento, mas resolveu não apertar o botão. Depois as comunicações foram restabelecidas e por causa desse quase aborto da missão, mas não aconteceu, você então tem essas fotos, você sabe desse evento e você conhece esse homem, Neil Armstrong, por ter sido o primeiro homem a pisar na Lua. Se aquele senhor tivesse apertado o botão lá na sala de comando, não saberíamos nem quem eram essas pessoas praticamente. Ia ser uma missão fracassada. Quase não deu certo, mas deu. Um outro quase tem a ver com a minha vida. Essa é a Igreja Central de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Eu, quando estudei lá na Federal de Santa Catarina, frequentava essa igreja. Aos sábados, aos domingos, enfim, ia aos cultos nessa igreja. Aliás, eu quero dizer aos universitários que para você vencer na vida acadêmica, você precisa de mais do que conhecimento dos seus livros e apostilas. Você precisa de conhecimento da palavra de Deus e frequentar uma igreja. Você precisa de estar em comunidade com pessoas que têm a mesma fé e a mesma esperança. Do contrário, aquelas ideologias que são muito comuns aí nas universidades seculares vão acabar abafando a sua fé, vão competir com a sua espiritualidade e você poderá ser derrotado. Eu sei do que estou falando porque eu passei por uma universidade federal. Eu não abria mão dos cultos. Eu ia à igreja porque eu entendia que lá eu encontrava realmente poder para continuar vencendo num mundo tão hostil. Essa era a igreja que eu frequentava. Era uma quarta-feira do ano de 1994. E naquela noite eu quase não fui à igreja porque eu tinha um trabalho para entregar no dia seguinte, lá no meu curso de jornalismo. Eu pensei, não, sábado eu vou à igreja, então eu vou ficar em casa hoje para fazer o meu trabalho. Meus amigos que moravam comigo naquela república eram adventistas. E eles disseram assim, você não vai ficar em casa não, você vai para a igreja com a gente. Depois você faz o trabalho, vira à noite fazendo trabalho. Eu pensei bem e concluí que era verdade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então naquela quarta-feira, me arrumei e com os meus amigos fui à igreja. Eu tinha que tomar um ônibus. Até chegar lá, o ônibus atrasou um pouco, quando chegamos o culto já havia começado, e eu percebi que havia uma moça sentada no lado esquerdo assim da igreja, mais para frente, com lindos cabelos loiros, por cima do banco, e por alguma força misteriosa eu me senti motivado a sentar bem atrás daquela moça. Eu percebi que ela era visitante naquela igreja, porque eu não a conhecia dali. E como sempre fiz, levava na minha Bíblia uns folhetos missionários e entreguei para aquela moça. Quando ela se virou para agradecer, o meu gesto de bondade, missionário, eu confesso a vocês que eu não lembro mais quem estava pregando aquela noite, não lembro nem da mensagem. Eu só pensava assim, eu preciso continuar pregando para essa moça no fim do culto. E deu certo. No fim do culto nós conversamos, percebemos que tínhamos muitas coisas em comum. Ela estava voltando para a igreja, também tinha uma experiência linda de conversão. E, para resumir a história, aquela conversa na igreja rendeu um lindo e abençoado casamento de quase 25 anos já. Foi resposta a uma oração que eu havia feito a Deus assim que me converti. Eu pedi para Deus uma moça que fosse missionária, que fosse cristã e bonita, porque eu sou criacionista, eu entendo que o Deus é poderoso e Ele pode atender os nossos pedidos. E Deus me deu essa esposa maravilhosa. Queridos, não percam os cultos de quarta-feira. Você pode encontrar o seu cônjuge ali naquele culto. Você percebe o risco que eu corri de quase não ter ido ao culto? Essa palavrinha, ela é perigosa, quase. Eu sei que Deus poderia ter nos aproximado de outras formas, não é verdade? Mas naquela quarta-feira foi o dia escolhido por Deus para responder a minha oração. Quase que eu não fui à igreja. Ainda bem que eu fui. Agora eu quero que você leia comigo Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versos 28 a 34. Uma outra história de quase encontramos aqui. Marcos capítulo 12, 28
a 34. Diz assim o texto: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe então o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. Não estás longe do reino de Deus. Você percebe que aquele escriba, aquele mestre da lei, estava a um passo do reino de Deus, a um passo da conversão. Mas não estar longe não quer dizer estar lá. Você percebe? É quase lá, mas ainda não. Eu pergunto para você, qual é a sua condição neste momento? Quase salvo, quase convertido, a um passo, mas ainda longe? Dê esse passo final. Por que esse escriba estava quase lá? Porque ele conhecia a verdade. Porque ele, podemos, quem sabe, até chamá-lo de um adventista do sétimo dia, que conhecia todas as profecias, sabia de memória os mandamentos. Mas não basta saber das coisas aqui. A verdade tem que descer para cá. Ela tem que fazer parte da nossa vida e mudar a nossa vida. Esse escriba conhecia o caminho da verdade, conhecia o caminho da salvação, mas ainda não tinha dado o passo definitivo para a salvação. E você? Quantos passos falta dar para realmente se entregar totalmente a Jesus e convidá-lo a entrar em sua vida? Quantos passos falta você dar até aquela porta, cuja maçaneta fica pelo lado de fora, abrir e dizer: Senhor Jesus, pode entrar e vive comigo na minha casa, na minha mente, na minha vida. Quase que aquele escriba estava salvo, porém não estava. Faltava um passo. Outra história que nos ajuda a entender um pouco talvez essa questão do quase. Vamos voltar no tempo de novo. 14 de abril de 1912. Das 1.528 pessoas que foram parar nas águas geladas do Atlântico, quando do naufrágio do Titanic, o insubmergível que submergiu, apenas 6 pessoas foram resgatadas com vida. Uma dessas pessoas foi salva 2 vezes naquela noite terrível. E para falar dela, eu preciso contar um pouquinho a história de John Harper, um pastor, e sua filhinha de 9 anos. O pastor Harper estava a bordo do Titanic porque iria fazer uma série de pregações nos Estados Unidos. Inglaterra, Estados Unidos. Nunca aconteceu essa série, obviamente. Ele foi um pastor até o fim, porque, veja, ele colocou a filhinha de 9 anos no bote, garantiu a salvação dela, e foi ouvido gritando pelo convés do navio: deixem as mulheres e as crianças e os descrentes embarcarem nos botes salva-vidas. Não é comum esse tipo de grito, né? Geralmente num naufrágio se diz mulheres e crianças primeiro. Mas ele dizia também: os descrentes também devem ir. Por quê? Porque os salvos estão salvos. Aqueles que não tinham Deus na vida, não tinham Jesus na vida, precisavam de uma chance de salvação. O John Harper, inclusive, o pastor John Harper, inclusive, entregou o seu colete salva-vidas para um outro homem. O homem rejeitou, disse: não, eu não posso aceitar. E o pastor disse: não se preocupe comigo, eu não estou indo para baixo, eu estou indo para o alto. Veja que fé, que certeza da salvação. Bem, foram parar no mar, pastor Harper inclusive. Entre aqueles 1.000 e poucos naufragados, estava ali o pastor Harper, nadando de pessoa em pessoa e gritando quando encontrava alguém nas águas: você está salvo? Quando a pessoa dizia para ele: não, pastor, eu não estou salvo, ele dizia: crê no Senhor Jesus e você será salvo. Então ele nadava até encontrar outra pessoa. E como um pastor até o fim, ele encontrava alguém e dizia: você está salvo? Se a pessoa respondia: não, pastor, não estou salvo, ele gritava: crê no Senhor Jesus e você será salvo. E numa dessas braçadas missionárias, ele se depara com um jovem. E quando ele pergunta: você está salvo? O jovem diz: não, pastor, não estou salvo, eu estou perdido. O pastor disse: crê no Senhor Jesus e você será salvo. As ondas os afastaram e, por um milagre, algum tempo depois ele volta a encontrar aquele jovem.
E ele então olha nos olhos dele e diz, com as suas últimas forças, porque já estava exausto e congelando: você está salvo? O jovem disse: não, pastor, eu estou perdido. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Pastor Harper afundou naquelas águas geladas e nunca mais foi visto. Como você acha que essa história ficou conhecida? Porque aquele jovem aceitou o apelo. Aquele jovem se converteu. Foi resgatado, foi uma das 6 pessoas resgatadas daquelas águas geladas. Entregou a vida a Jesus e honrou o apelo feito, o último apelo feito pelo pastor John Harper. Você percebe que ele estava quase perdido, mas foi salvo? A pergunta que eu quero fazer para você, no fim dessa nossa série de sermões e palestras, é: qual a sua condição hoje? Quase salvo? Quase perdido? E o que está prendendo você a uma vida de pecado ou mantendo você longe de Deus? Lembre de que Jesus disse em Marcos capítulo 9, se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares na vida maneta do que tendo as 2 mãos ires para o inferno. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os 2 pés seres lançado no inferno. E se um de teus olhos te faz pecar ou tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo 2 olhos seres lançados no inferno. Claro que isso aqui é uma hipérbole. Ninguém vai entrar no céu sem braço, sem perna ou sem olho, né? Nós chegaremos perfeitos lá. Mas você entendeu o recado. Se alguma coisa te faz pecar, tropeçar, se afastar de Deus, pelo poder dele, arranque isso da sua vida. No caso do nosso amigo Aaron Halston, ele escolheu viver e para isso abriu mão do próprio braço. Talvez você não precise fazer isso para viver, mas há alguma coisa em sua vida que precisa ser arrancada também? Algum pecado acariciado que você não consegue entregar para Deus porque gosta muito dele? Entregue agora. Arranque isso da sua vida. A mensagem de Deus para a Laodiceia é justamente essa: seja um vencedor pelo sangue de Cristo. Abandone o pecado e deixe que Jesus more na sua casa, na sua vida, na sua mente, porque onde Jesus está, ali não há espaço para o pecado. Onde Jesus, que é puro, está, ali não há espaço para a impureza. Onde Jesus, que é o Salvador, está, ali não há espaço para a perdição. As águas desse mundo são geladas, escuras, terríveis. Mas Jesus, ele oferece o seu colo e diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Esse povo renovado vai cumprir a missão de Deus. Esse povo renovado que fez a escolha pela salvação vai proclamar a mensagem de Deus. E a esse povo ele diz essas palavras. Eu abri essa série de palestras e sermões com essas palavras e vou encerrá-la também com essas palavras. De Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 20. Agora eu quero que você faça o seguinte ao ler comigo esse texto. Não pense num povo, não pense numa cidade, não pense numa profecia, pense em você. Agora é o convite de Deus para você, um momento decisivo em que você precisa ouvir o conselho da testemunha fiel, que é Jesus Cristo, aceitar os remédios que ele oferece e mudar de vida. Apocalipse 3, 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, fé, para te enriqueceres, a fé que nos enriquece. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, a roupa do caráter de Cristo, da justiça de Cristo que nos reveste. E também que compres colírio para ungires teus olhos, a fim de que vejas a tua condição espiritual diante de Deus, a tua situação neste momento, para ser transformado, para ver com clareza por meio desse colírio de Deus. Eu repreendo e castigo, disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso,
Na nova tradução linguagem de hoje diz: leve as coisas a sério, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono do meu Pai. A escolha é sua, querido. Assim como Saul fez a péssima escolha de começar bem e terminar mal, assim como Agripa decidiu não aceitar o convite de Paulo naquele momento, quase salvo, mas se perdeu, assim como aquele jovem, a última ovelha do pastor Harper, quase perdido, aceitou a salvação, eu pergunto a você, qual é o seu quase nesse momento? Vamos sair do quase? Vamos entrar numa relação de total dependência de Deus, de conversão? Que tal você, nesse momento, abrir as portas da sua vida, da sua casa, da sua mente para Jesus e atender o apelo que Jesus faz aqui para essa igreja dura, para essa igreja morna, legalista, formalista, insensível, que vai levando a vida de qualquer jeito? Que tal levar a sério as coisas de Deus a partir de agora e aceitar o convite que Ele faz? Abra a porta do coração. Que Deus entre em sua vida e faça a transformação necessária. Nós pertencemos ao período histórico de Laodiceia, mas não precisamos ser laodiceanos. Somos o povo do juízo, mas não precisamos ser julgados como indignos. Nós podemos ser julgados, vindicados por Jesus, porque aceitamos os seus méritos, e assim estaremos salvos e considerados justos também. Faça parte do movimento, do momento de Laodiceia, mas não seja um laodiceano. Que Deus o ajude grandemente a ser um vencedor, porque o vencedor se sentará no trono de Cristo. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado, porque em Tua palavra encontramos inspiração, encontramos também repreensão e encontramos o amor de um Deus que faz de tudo para que sejamos salvos. Ó Pai, ajuda-nos a aceitar esse Teu convite, a atender o Teu convite e sair do quase para uma condição de totalmente fiéis e totalmente convertidos. Pai, nós abrimos nesse momento a porta do nosso coração, da nossa vida, e Te convidamos a entrar e nunca mais sair dali. Nós Te convidamos a nos conduzir pelo caminho seguro até a Canaã celestial e nos colocamos em Tuas mãos para ser usados a fim de apresentar essa mensagem a outras pessoas que precisam ouvir disso. Nós pedimos tudo isso, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado por acompanhar essa série. Eu espero realmente que Deus tenha feito milagres por você e em você. E que daqui para frente seja uma nova história na sua vida. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.